Olá, seja muito bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série Um Motivo de Coragem. Essa é a lição número 5 que aborda a respeito de que algumas coisas importam para sempre. E nós estamos a estudar nessa série as três mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14. E nós estamos abordando a terceira mensagem angélica e vamos estudar hoje a particularidade relacionada com a imagem da besta. Não perca esse estudo que é bastante importante e fundamental. Assim reza o Apocalipse, capítulo 14, o versículo, especificamente o versículo 9 até o versículo 12, que espelha a respeito da terceira mensagem angelical, que diz o seguinte: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia, nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. O versículo 12 diz o seguinte: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Nós, na terceira mensagem angelical, já analisamos a respeito da besta, quem é a besta, já analisamos esse estudo. E no estudo de hoje, nós vamos analisar a respeito da imagem da besta, ok? A imagem da besta é o estudo que nós vamos analisar. E posteriormente, nós vamos analisar também a respeito da marca da besta. Então é importante que temos a salientar em relação a esse estudo de que a imagem da besta é muito bem retratado em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13 nós encontramos a besta e encontramos a besta, nesse caso a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, e encontramos que a besta que sai da terra faz uma imagem à besta que sai do mar e obriga todos os habitantes da terra a receberem a marca da besta. E é interessante que o Apocalipse 13 descreve da seguinte maneira em relação à besta que sai da terra. E posteriormente vamos ver a besta, a imagem da besta. E o versículo 11 diz assim: Vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam se adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz que todos, pequenos, grandes e ricos e pobres e livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Para que a gente entenda entenda a imagem da besta, nós precisamos entender quem é a besta e precisamos entender a besta que sai do mar, no caso, e precisamos entender quem é a besta que sai do mar. A besta que sai, nesse caso da terra, né? É exatamente o que eu queria dizer. Precisamos entender quem é a besta que sai do mar, repetindo, e quem é a besta que sai da terra, para nós entender quem é a imagem da besta. A besta que sai do mar, de facto, ela representa o sistema papal, ok? E a besta que sai da terra com essas características, assim, como é apresentado no versículo 11, representa com de cordeiro, falou como dragão, representa aqui a nação norte-americana, que são os Estados Unidos da América. E a imagem da besta aqui, que a nação americana faz, quem faz a imagem da besta é a nação norte-americana. Aqui representa o protestantismo apostatado. A besta que sai do mar representa o papado, que perdeu o poder em 1798, né? E nessa época estava florescendo os Estados Unidos como a superpotência do mundo, não só no contexto político, mas também no contexto religioso, através
do protestantismo. A imagem da besta, na verdade, representa o protestantismo que faz o uso do poder político, assim como fez a besta que sai do mar, fez o uso do poder político para perseguir, para matar e para alterar a lei de Deus. Assim também a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, através do poder político dos Estados Unidos da América, eles fazem com que todos aqueles que não aceitarem o domingo que foi estabelecido pela primeira besta, que é o papado, seja guardado por toda a raça humana através do poder político. Você consegue entender aqui agora? Deixa-me colocar essa questão da seguinte maneira. A besta que sai do mar, que representa o papado, estabeleceu o domingo como um dia de descanso através do poder político. A imagem da besta formada pelos Estados Unidos da América representa o protestantismo que, fazendo uso do poder político dos Estados Unidos, vai obrigar toda a raça humana a guardar o domingo da besta. Então, basicamente, o contexto aqui fica da seguinte maneira. A besta que sai do mar representa o papado, que estabeleceu o domingo, em oposição ao sábado. A besta que sai da terra representa os Estados Unidos da América, especialmente o protestantismo, que vai ser, na verdade, que é a imagem da besta, que vai fazer com que os Estados Unidos, o poder político, possa estabelecer o domingo como um dia de guarda para toda a raça humana, nesse caso começando nos Estados Unidos e proliferando por todos os outros países. Sabem que os países agora só imitam, né? E é exatamente isso que vai acontecer. Então, basicamente, a imagem da besta representa o protestantismo caído. E vale fazer essa observação. A besta que sai da terra, que representa os Estados Unidos, ela é semelhante ao cordeiro, que falou como dragão. Isso quer dizer que, no sentido histórico, os Estados Unidos da América foram levantados por Deus para ser uma nação que salvaguardasse os direitos civis e os direitos religiosos. E isso é basicamente o que é plasmado na Constituição norte-americana. Mas quando esse poder violar os sagrados direitos da razão e da consciência, e a liberdade civil e a liberdade religiosa, aí esse poder estará falando como dragão. Agora, como surgiu como uma nação protestante em oposição ao poder papal, nesse caso, os Estados Unidos da América, através do protestantismo, que em vez de continuar com a reforma protestante, em vez de terminar com a reforma protestante baseado somente na Bíblia como norma de regra e fé, ela vai apegar-se à herança da Igreja Católica, que é o domingo, para impor através do poder do braço civil ou braço político dos Estados Unidos da América, obrigando toda a raça humana a descansar e a prestarem culto e adoração no dia do sábado, no dia do domingo. É basicamente isso aí, meus amigos. O protestantismo dos dias de hoje e o catolicismo voltaram a dar-se as mãos, por isso é que acabaram com a contra-reforma. Mas a pergunta que se coloca é: será que ainda resta um protestante que precisa protestar contra a besta, o papado? A besta que sai da terra, os Estados Unidos da América, e a imagem da besta que é o protestantismo caído, que voltou a se unir com o papado. Será que o protesto ainda continua? Bem, quando nós analisamos o versículo 12 do capítulo 14, nós percebemos que sim, ainda há um protestante fiel e que fará a última reforma no último protesto contra a besta que sai do mar e a besta que sai da terra e a imagem da besta que é o protestantismo que se apostatou. Versículo 12 diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Sim, a reforma protestante ainda não acabou. A última reforma, o último protesto contra o papado, contra as nações que vão se unir ao papado, contra o protestantismo caído, virá desses santos que, com paciência, quando o papado
os Estados Unidos da América e todas as nações, e o protestantismo se unirem em estabelecerem um domingo como dia de descanso, através do poder civil e o poder político, esse protestante, com paciência, irá protestar contra esse movimento que irá estabelecer a nova ordem mundial. E esses guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus Cristo. Pense comigo. Você é um verdadeiro protestante ou você é um falso protestante? Lembre-se que o Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse 14 descrevem que a imagem da besta representa o protestantismo caído, que herdou o domingo da Igreja Católica e, através do braço do poder civil e do poder político, irão estabelecer o domingo da Igreja Católica e rejeitar o sábado bíblico, que é totalmente bíblico. Se você é protestante e o protestantismo surgiu com base na Bíblia como regra de fé e norma, por que adotar o domingo, que é uma cultura cujos autores são, cujo autor, né, nesse caso é o papado, que é a besta que sai do mar? Por quê? Por isso é que a imagem da besta, porque ela reflete exatamente os princípios não bíblicos do catolicismo. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo para o nosso próximo estudo que vamos falar a respeito da marca da besta. Que Deus o abençoe.